Agora, eu vou mostrar aqui um trecho da reportagem do Congresso em Foco. Aí, tá, eles começam aqui, ó. Imagine a página de um veículo noticioso que, há pouco mais de 2 meses da eleição para presidente da República, não possa mencionar os nomes Jair Bolsonaro e Lula, principais postulantes ao cargo. Ou no qual esteja vedado o uso de termos como Congresso, abuso sexual, presidente da Caixa, cloroquina, Covid, Marielle Franco, Paulo Guedes, Regina Duarte, Itamaraty, fake news, Amazônia, Felipe Neto, ditadura militar, Flávio Bolsonaro, Sérgio Moro e Dom Phillips. Quer dizer, nada que o Bolsonaro... o que o Bolsonaro não quer que seja falado não pode ser falado. Ó, tá aqui, eu vou mostrar aqui alguns dos termos que o Congresso em Foco citou. Daí você vê, ó, não pode falar de assédio e do presidente da Caixa não, o que é ruim, a Caixa não gosta que fale de assédio do presidente da Caixa. Também não fale de abuso e do presidente da Caixa, que é ruim. Também não pode falar do Felipe Neto. Se falar Felipe Neto, a Caixa não. Você vê como quem declara que é contra o Bolsonaro, como eles fazem para manter uma censura. Felipe Neto fala de política às vezes, mas o que eles querem mesmo é que qualquer veículo da mídia não fale dele, para que ele não seja um influenciador mais e mais famoso e é o maior youtuber do Brasil. Nem precisa disso, mas você vê que a cobertura da mídia com o maior youtuber do Brasil é muito menor do que com algumas subcelebridades. Eu sei porque eu entro em vários veículos de mídia todos os dias e eu vejo como é que é a cobertura que fazem a quem declara que é contra o Bolsonaro e a cobertura que fazem com subcelebridades mesmo, gente que nem tem muito seguidor, mas que como não fala nunca de política, tem uma cobertura da mídia com qualquer coisa que faz. Fulano ou fulana, influenciador lá com 1 milhão de seguidores no Instagram, postou foto de biquíni. Aí tá lá a foto, aí tá na capa do UOL, sai na capa do G1, sai no Metrópolis. Aí fala, caramba, estão promovendo uma pessoa, você vai ver, geralmente ou é bolsominion ou é alguém que não se pronuncia nunca sobre política. Por quê? Porque tem essa censura. Tá, aí, aqui, quem quiser pausa aí pra ler, mas eu vou ler pra você, até porque o texto tá grande e o meu celular ele é pequenininho. Ó, de todas essas palavras e dezenas de outras, um total de 239 termos, constam de uma lista de expressões proibidas pela Caixa. Ou seja, nenhuma delas pode aparecer em uma página na qual seja exibido o anúncio da Caixa. É isso que faz o Bolsonaro. Então, se alguém falar Lula, não. Deve estar falando... Vai que tá falando bem do Lula, ainda mais. Agora, se fosse na época da Lava Jato, o Bolsonaro deixava falar Lula. Agora não fale Lula. Não fale Lula. Vai falar Lula está na frente da pesquisa? Lula conseguiu mais apoio? Não. Aí, vai falar Bolsonaro, geralmente é crítica, ele é o presidente, só faz coisa ruim, tá acabando com o Brasil, então melhor que também não fale do Bolsonaro, que dificilmente é para falar bem. Ó, aí eles falam, nos meios publicitários, esse tipo de relação é chamada de blocklist. Aí, é um expediente usado por vários anunciantes para evitar que sua marca seja associada a determinados temas, tá? Aí, as agências que atendem a Caixa também foram instruídas a punir os veículos que desrespeitam a regra, abatendo valores a pagar, suspendendo a campanha publicitária ou aplicando outras sanções que não forem especificadas. Quer dizer, o Bolsonaro, para quem não sabe, o governo Bolsonaro escolheu no final do ano passado 3 agências para uma verba de 374 milhões de reais para algumas campanhas da Caixa. Então essas agências foram instruídas. Olha, receberam a instrução. Olha, se tiver algum desses termos, o termo é feito pela Caixa Econômica Federal, ou seja, pelo governo Bolsonaro, que usa a Caixa como uma instituição de governo e não de Estado, para que, se tiver alguma coisa dessas aí, ó, suspende a campanha e tudo mais, para o anunciante ficar com medo. Para o anunciante ficar com medo. Ó, não fale disso. Que se falar, a gente perde um patrocínio aí de um banco que tem muita grana. Então a gente vai perder muito dinheiro. Pra você ver como, mesmo assim, ainda tem muita matéria citando Bolsonaro, citando Lula, porque tem que ter. Mas se dependesse do Bolsonaro, era censura total. Agora eu te pergunto, você acha que Banco do Brasil, Petrobras, outras estatais não tem essa blocklist? Você acha? Tudo sob comando do Bolsonaro? Difícil, hein? Talvez na Petrobras não, porque lá tem uma resistência maior contra o Bolsonaro. É falar rejeição, uma resistência maior contra o Bolsonaro. Mas nos outros, é muito capaz que tenha. Aí eu vou te mostrar alguns termos da blocklist para você ver. Eu vou colocar, ó, tá no site do Plantão Brasil, o link para quem quiser baixar, plantãobrasil.net, para blocklist. Aí tem os 239 termos que são proibidos. Mas tem alguns termos aqui, ó, não pode falar Alckmin, não pode falar Alexandre Ramagem, que era o presidente da BIM, vai ser candidato. Não pode falar Bolsominion. Não pode falar Bolsominion. Se algum site tiver Bolsominion, a Caixa corta. Não pode falar do Barroso. Tá vendo? Não pode falar do Braga Neto, nem de Brumadinho, viu? Não fale. Não pode falar campos de concentração, porque não pode falar que o nazismo existiu, né?
Não pode falar coisas como Senado Federal, renúncia, remédio experimental. Dá pra ler aqui, ó? Remédio experimental. Também não pode falar, viu? Quer dizer, quando alguém denuncia que o Bolsonaro estava ali querendo cloroquina e outros remédios, não pode que pega mal pro Bolsonaro. Inclusive também não pode falar cloroquina, não pode falar Flávio Bolsonaro, fake news, não pode falar Glenn, que é provavelmente sobre o Glenn Greenwald, nem hidroxicloroquina. Aí, ó, aqui eu vou mostrar parte da censura ao Lula. Aqui, ó, não pode falar Lula, não pode falar Luiz Inácio, nem pandemia, também não pode falar Covid, não pode falar China, assédio, assassino. Aí tem alguns termos que, né, tá tudo em ordem alfabética, exceto alguns termos que dá pra ver que eles colocaram depois. Por exemplo, se alguém falar Dom Phillips foi morto. Não pode falar Dom Phillips ou Bruno Pereira, ó. Não pode. É bom que eu me refiro sempre como Bruno Araújo, que o nome dele é Bruno Araújo Pereira. Alguma parte da mídia começou a se referir a ele como Bruno Araújo. Talvez tivessem anúncios da Caixa nesses. Também não pode Queiroga, Marinha, ditadura, Felipe Neto, golpe. Se alguém falar golpe, ou aeronáutica, ou Fernando Azevedo em Silva, golpe, não pode falar de golpe que a Caixa censura. Pois bem, o governo Bolsonaro faz isso com a SECOM, que aí sim é subordinado diretamente ao governo Bolsonaro. Ficou claro, pelo menos a CPMI das fake news, que estava lá em 2019 investigando o Bolsonaro, descobriu o seguinte, que o Bolsonaro usava verba pública para pagar acima do valor de mercado youtubers bolsonaristas. Então vamos supor que num vídeo de YouTube, eu, Thiago, ou qualquer outro youtuber aí de esquerda ganha X a cada 1000 visualizações. Um bolsonarista ganha 4 ou 5 vezes mais. Por quê? Porque o governo Bolsonaro pagava. Queremos que o anúncio fique aqui. Quando o governo escolhe, utilizando estatal ou utilizando a SECOM, quando escolhe no sistema do Google, olha, eu quero que o meu anúncio apareça nesse canal. Custo que custar tem que ser nesse. O que acontece? Acontece que, vamos supor que o anúncio mais caro que poderia aparecer naquele canal custava, vamos supor, 10. Então o governo vai pagar no mínimo 10,01. Quer dizer, vai pagar mais do que o anúncio mais caro. Se o governo infesta um canal cheio de anúncio, tem que ser especificamente naquele canal, então tá pagando mais caro do que os outros anunciantes, todos daquele canal. Então, o canal começa a lucrar mais, porque imagina que todos os anunciantes que aparecerem nesse canal são anunciantes que estão pagando mais do que todos os outros. Então, o canal começa a lucrar. Só que o que a CPI tinha descoberto é o seguinte, que o governo veiculava milhões de comerciais em canais e sites bolsonaristas, pagando muito acima do que o valor máximo. Ou seja, vamos supor que um canal ganha 10, eles falavam, vamos pagar 30, 40, 50. Então esses canais lucravam muito, muito mesmo. Tanto é que quando o TSE bloqueou contas de alguns youtubers bolsonaristas, em menos de 2 meses o TSE falou, tem mais de R$1,5 milhão aqui nessa conta. O que aconteceu foi lá no final de 2020, começo em 2021, o TSE bloqueou os repasses do YouTube a vários youtubers bolsonaristas. E aí esses repasses iam para uma conta da justiça, para que caso depois o TSE julgasse que eles, o STF julgasse que eles eram inocentes, eles recebessem o dinheiro. Ok. Em 2 meses o TSE avisou, ó, nessa conta tem mais de R$1,5 milhão. Quer dizer, alguns poucos youtubers em 2 meses ganharam R$1,5 milhão. E olha que deu tempo, nesses 2 meses, do bolsonarismo pausar os anúncios acima do valor de mercado nesses canais. Mesmo assim, deu um valor assim, você fala, caraca, mas esses caras estão ganhando muita grana. É isso que faz o Bolsonaro. É isso, ó. Inscreva-se aqui no canal, vamos continuar indo pra cima dessa corja. Falou!